Na aula passada, a gente criou aqui o nosso método e a nossa rota e a nossa request de update, né? Ou seja, de atualizar um curso. Agora, a gente vai criar uma que deleta o curso, beleza? Uma delete. Como que a gente faz isso? Aqui, para começar, a gente tem que criar um método. É sempre assim, tá? Quando a gente vai fazer uma coisa específica, a gente vai dar um poder novo para nossa controller, a gente tem que criar um método. E esse método, eu vou chamar ele de delete course, ou seja, ele vai deletar um curso, tá bom? E agora a gente vai utilizar a nossa request padrão. Até o momento a gente criou requests, certo? Só que agora a gente vai usar a padrão, porque não precisa fazer uma validação, tá? A única validação que a gente vai fazer vai ser dentro da controller, para verificar se a gente encontra o curso que o usuário está passando no front. Então, a gente vai colocar aqui, ó, request rec, tá? Essa daqui é uma request genérica. Ela não faz validação que nem a nossa update course faz e a nossa create course faz. Beleza? Então, o que a gente vai fazer, tá? A gente já vai criar aqui a nossa rota, tá bom? Que vai chamar esse método aqui que a gente criou, o delete course, tá? Então, vamos lá. Uma rota do tipo delete, tá? Cuja URL vai ser /courses o ID do curso. Então, na mesma pegada que a gente fez aqui no patch, tá? Então, a gente vai colocar aqui dentro de duas chavezinhas o course ID. Porque a gente quer que o ID do curso passado em rota seja armazenado dentro de uma variável chamada course ID. Tranquilo? Quando essa rota for chamada, a gente quer que ele vá lá no nosso courses controller e execute o método. Eu vou aqui copiar porque para evitar errar. Execute o método delete course. Tranquilo? Então a nossa rota está pronta, tá? É uma rota do tipo delete, cuja URL é /courses o ID do curso. E quando ela é executada, ela vai lá na courses controller e executa o método delete course. Beleza? Então a gente já pode até criar aqui no Insomnia. Vou duplicar aqui o update, tá? O patch. E vou botar aqui, ó, delete course, tá bom? O patch delete, né? O tipo da nossa rota, né? Do tipo delete, beleza? E se eu executar isso aqui, ó, por enquanto ela não faz nada. Então ela não está apagando lá no meu banco de dados, tranquilo? Apesar de eu estar passando aqui o ID do curso, tá? E dizendo que é uma rota do tipo delete. Nada acontece. Eu aqui em JSON, tá? Eu vou clicar e vou mudar para nobody, porque a gente não vai passar nada, tá? A gente não está passando nenhuma informação, a gente só está passando a rota. Tranquilo? Então, ó, só clicando aqui em send, continua dando o 200, porque o nosso método hoje ele não faz nada. Só que o que a gente quer fazer? Antes de mais nada, a gente quer encontrar esse curso, verificar se ele existe, né? Então, ó, vou criar uma variável chamada course, e ela vai ir lá no nosso course, né, na nossa model course, e vai dar um find. Ela vai tentar encontrar o nosso curso através do ID que está sendo passado pelo front. Então, aqui dentro desse find, eu coloco aquele hack course ID. Tranquilo? Então, ele está tentando ir lá no banco de dados, né, utilizando a model course, e tentando encontrar um curso cujo ID seja igual o que o front está passando. Beleza? Então, vamos dar aqui um return esse course, tá? Para ver se ele está conseguindo encontrar o curso de ID 4, tá? Send, tá aí, ele está encontrando. Só que, infelizmente, a gente quer deletar esse curso, né? Só que ainda aqui tem um outro problema. Se eu passar o 25, ele vai me dar um erro. Bom, ele não faz nada, né? Ele só retorna um OK. Por quê? Porque ele não sabe que esse cara não existe, ele não faz nada quando não existe. Então, a gente, mais uma vez, vai ter que fazer aqui um if, ó. If not course, ou seja, se não houver um curso, faça alguma coisa. Então, eu vou até copiar aqui, ó, da nossa update, tá? A nossa responsezinha, aquela que a gente criou, que caso o curso não exista, a gente vai retornar a mensagem curso not found, né? Course not found, e o status code 404. Então, agora, se eu executar, boom, 404, course not found, curso não encontrado. Beleza? E agora, caso ele encontre, a gente vai dar um course delete. Beleza?
Então, se eu executar agora, ele já vai deletar. Então, eu não quero retornar esse curso, né? Porque ele foi deletado. Eu quero retornar uma response também, tá bom? Daí eu coloco o arrayzinho aqui, tá? Eu vou dar um enter, passar a dar um enter aqui, porque eu acho que fica mais visível quando é um array. E daí aqui, ó, só depois do array eu coloco uma vírgula e o status. Então eu vou retornar 200 mesmo, tá? Porque é um ok, a requisição, o pedido que o front fez foi sucedido, né? Ele vai ter sucesso, ele vai retornar uma mensagem dizendo, ó, deu tudo certo, tu conseguiu deletar. Então a gente vai botar a mensagem aqui dentro, que vai ser course deleted, ou seja, curso deletado. Beleza? Então, se eu executar agora aqui, ó, o 25, não acontece nada, né? Porque ele não existe. Mas se eu executar, por exemplo, o 4, deixa eu ver aqui se eu tenho algum outro que eu queira apagar. Vai ser o 4 mesmo. Se eu executar o 4, boom, tá lá, curso deletado. Então, ó, se eu até mandar aqui de novo, ó, 404, porque agora ele não existe mais, né? Então, eu vou dar um F5 aqui no meu banco de dados, ó, e ele não existe mais. Vou apagar esse 5 aqui também, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Na primeira execução, ele consegue, ó. Ele deletou o curso, ó. Retornou um ok. Só que se eu executo de novo, ó, vou até olhar aqui no banco de dados, ó, ele sumiu. Então, se eu chamar ele de novo, ó, ele não encontra o curso. Curso não encontrado. Beleza? Então, basicamente, essa aí é a nossa rota de deletar um curso. Então, tá? Valeu!